Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer, ó Deus, por ter nos abençoado até aqui. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, meu Deus, que venha nos iluminar, venha nos abençoar, venha tocar em nossas vidas, Senhor, venha nos corrigir, ó Pai, e que possamos, meu Pai, sempre estar na Tua presença. Não permita, Senhor, que pecamos contra Ti. Não permita, Senhor, que nos desviamos do Teu caminho. Não permitas, ó Pai, que nos enfraqueçamos, que pecamos. Ó Deus querido, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti a cada momento, Senhor amado. Somos falhos, Paizinho querido. Nos perdoa, ó Deus. Ó Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Ilumine nossas vidas. Dá-nos sabedoria e entendimento, ó Pai, para podermos lidar com os problemas cotidianos da vida que o mundo nos oferece. Dá-nos, Senhor, força, que possamos, meu Pai, sempre estar na Tua presença, que possamos levar a Tua palavra com coragem e ousadia, Senhor. Ó Deus, sabemos que tem muitas pessoas que não têm como ir até uma igreja, mas que têm como escutar a Tua palavra através do rádio, através da televisão, através do Facebook. Meu Deus, dá-nos, Senhor, força, sabedoria e entendimento. E que possamos, meu Pai, fazer a Tua vontade. Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. E que a nossa vontade não seja a que façamos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agora repreendemos todo mal, todo espírito contrário cai por terra agora. Toda doença, todo espírito da morte, espírito da enfermidade, queima agora, Senhor meu Deus. E que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que ainda vão ouvir, as pessoas que têm pedido oração, sejam curadas e libertadas em o nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus, vai de encontro a essas pessoas que estão doentes no hospital, que estão em sua casa, afastados do seu trabalho, porque estão acometidos de doença. Ó Senhor amado, toca com a sua mão curadora, Pai. Cura, liberta em nome de Jesus. E que todos possam ser abençoados para a glória de Deus Pai. Em nome de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A Igreja de Jesus, o trabalho de missões, cada um com a sua parte, para a obra não parar. Uns canta, o outro prega, outro dá glória a Deus, outros com o joelho no chão, colabora com a missão, o Evangelho de Jesus. Vai missionário, evangelizar, existem muitas almas para resgatar. Cada coração que vive sem Jesus é um campo aberto para quem quiser trabalhar.
modernismo. Do Evangelho de Jesus, hoje eu quero comentar. Escrito há tantos anos, não se pode adulterar. Ele sempre advertia na palavra meditar. Sabia que falsos mestres viriam pra deturpar. Vaziró e Choró querem pra si atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estão fazendo uma inversão. É a ganância por dinheiro, idolatria do povão. Modernismo é do mundo, jamais das coisas de Deus. Concupiscência carnal não é para os filhos seus. Vamos nos manter fiéis com Cristo que já venceu, cumprindo os mandamentos que um dia Deus nos deu. Fazem rock e showbox, querem pra si atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estão fazendo uma inversão. É a ganância por dinheiro, idolatria do povão. Vai pregando, meu pastor, sempre com exultação. A doutrina do Senhor é pra nossa salvação. Deus procura adorador, cuidado com a tentação. Essas coisas são do mundo e não pertencem ao cristão. Fazem rock e showbox, querem pra si atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estão fazendo uma inversão. É a ganância por dinheiro, idolatria do povão. O evangelho distorcido é com grande confusão. Querem iludir o povo, levando pra perdição. Falando em novos tempos, esquecendo a salvação. Tudo passa a ser voz pela maior desolação. Fazem rock e showbox, querem pra si atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estão fazendo uma inversão. É a ganância por dinheiro, idolatria do povão. Glória a Deus. Saudamos nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chegada a quarta-feira, estamos aqui para, juntamente com os queridos e amados, nós estarmos meditando na palavra de Deus, também fazermos um estudo sobre o Evangelho do Senhor. O que quer dizer Evangelho do Senhor? O Evangelho do Senhor é a doutrina do Senhor. É a doutrina do cristianismo, ao qual nós nos propomos a seguir. Então, nós, às vezes, precisamos nos esforçar para procurarmos o mais, nos aproximarmos de uma forma, quanto mais próximos, melhor, da palavra de Deus, ou em obediência à palavra de Deus. Quanto mais próximos em obediência à palavra de Deus, porque não todo 100% dificilmente que o ser humano vai chegar. Mas nós queremos realmente fazer com que nós possamos nos santificar no dia a dia. E para isso, nós convidamos você que permaneça com nós. Vamos meditar em algumas palavras de Deus, enviadas pelos profetas,
Lá no Antigo Testamento, tínhamos o anjo do Senhor que falava aos profetas, e os profetas levavam para o povo. No Evangelho, então, nós temos a orientação do próprio Deus, Jesus Cristo, que se manifestou entre a humanidade. Ele aqui veio em carne e osso, teve uma passagem terrena, e nos deixa, então, um legado maravilhoso, que é o ensinamento para a nossa salvação. E também, por que não dizer, para as bênçãos cotidianas que nós buscamos. Mas para isso nós vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e então iniciarmos pelo Antigo Testamento, que são as Sagradas Escrituras. Então, muitas vezes nós confundimos, né? Nós vamos pegar lá um livro do Antigo Testamento e aqui nós pegamos do Evangelho. O Evangelho é a Boa Nova, o Evangelho é o Novo Testamento. O Antigo Testamento são as Sagradas Escrituras. A Bíblia, então, ela é num todo. A Bíblia é uma só. Muito bem, nós temos aqui, tivemos essa noite já o estudo da Palavra de Deus, os irmãos da igreja, e agora vamos estar lendo alguns versículos que encontramos em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Deixa eu dizer uma coisa, antes de nós lermos esses versículos, nós precisamos falar algo a respeito do que nós cantamos, que nós louvamos há poucos instantes. O modernismo entrou no mundo. E o modernismo, a tendência é o crescimento do modernismo. E ele vai ser assim. E isso não tem como nós nos abdicar do modernismo em si. Mas quando se refere à lei moral, às diretrizes de Deus, à natureza de Deus, ela vai permanecer a mesma. Passa-se 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, vai ser sempre a mesma natureza. Deus é Deus, ele não vai mudar. E o modernismo, ele acontece pela humanidade, mas não que Deus vai aplicar um modernismo no céu. Não que Deus vai abdicar ou vai abrir mão daquilo que ele planejou, daquilo que ele pensou para a humanidade, que ele projetou para a humanidade, em detrimento ao modernismo. Então, o modernismo é do mundo, jamais das coisas de Deus. Foi o que nós cantamos, um louvor que Deus nos deu, essa letra, e nós a gravamos e estamos cantando aqui para levar, então, da nossa maneira, da maneira mais simples possível, para que haja um entendimento por parte daqueles que nos ouvem. Então, veja bem o que aconteceu aqui em 2 Crônica, nós vamos ler, do tempo dos reis. Então, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Como é interessante isso, renovar o pacto do Senhor, certo? Aí, muitos dizem, mas que tipo de pacto? Vamos ver. Parece uma coisa lá do passado, mas não, ela é uma coisa bem presente. Ela é uma coisa para os dias de hoje, é uma palavra para os dias de hoje. Então, ele diz assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e toda a Judá e Benjamim. Podemos dizer hoje, ouvi-me, todo o povo, todas as nações, ou o mundo inteiro. Ouçam-me. Ele disse assim, o Senhor está convosco. Alguém pode dizer amém. Que, oxalá que assim fosse, né? Mas nós vamos chegar lá. Tá? Então, eu vou ler aqui para nós depois meditarmos um pouco. Ele diz assim, vos deixará.
o verdadeiro Deus, e sem sacerdote, que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Até aqui. Daqui de Crônicas, vamos ler só isso, para nós termos um entendimento. Por quê? O que ele está dizendo aqui? O Senhor está convosco. Como eu disse, alguém pode dizer amém, mas você está com o Senhor? Ah, pastor, mas eu creio em Deus, eu estou com Deus. Não basta somente isso. Você tem que demonstrar, você tem que obedecer, você tem que seguir as regras para que você possa dizer que está com o Senhor. Deixa eu te dizer um segredo. Ele não divide espaço. Deus não divide espaço. Sabe por quê? Deus ele foi um pouquinho além, ele deu um livre-arbítrio para o homem. Eu falo o homem pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser menina, pode ser menino, mas ele deu um livre-arbítrio para que cada um siga um Senhor. Então, não tem essa questão que você pode seguir aos dois e servir aos dois. Não tem como servir a dois. Então, ele nos dá essa palavra. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Quer dizer que se você buscar o Senhor, você vai achá-lo. Mas como eu faço para buscar o Senhor? É aquilo que eu disse. Obediência. Regra. Tem regra para tudo. Para tudo na vida nós temos regras. Enquanto nós irmos ao encontro, buscarmos e nos dedicarmos, nós vamos ter Deus conosco. Mas se nós o deixarmos, se nós o abandonarmos, ele também vai nos abandonar. Alguns querem ensinar de uma forma diferente, e isso nós temos que tomar cuidado, para não aprendermos de uma forma errada ou interpretar mal a palavra de Deus. Porque para isso, estou segurando na minha mão a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós falamos antes das Escrituras Sagradas e falamos do Evangelho. Se nós falarmos da Bíblia, é uma biblioteca. Você não pode ter preguiça de entrar numa biblioteca e ler livros. Você não vai entrar e ler um livro. Se você entrar numa biblioteca e ler um livro, você não vai adquirir conhecimento praticamente zero. Então, você vai ter que ter uma biblioteca. E essa biblioteca, ela está num livro chamado Bíblia. Aqui nós temos uma biblioteca com 66 livros. Quando você estudar esses 66 livros, quando você ler eles, quando você interpretar, quando você meditar, você vai começar a ter um entendimento, uma compreensão. E aí você vai começar a formar uma amizade com Deus. Você vai procurar uma comunhão com Deus. Ele vai se tornar o teu amigo. Porque eu vou ler de novo para que não paire nenhuma dúvida para você, que às vezes ouve, muitas vezes, muitos pregadores dizer, não, mas isso não é bem assim, porque Deus é amor, enfim. Eu vou dizer de novo. Eu vou citar o versículo da palavra de Deus e você pode acompanhar na sua casa. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Tá? Então fica a Bíblia contra a palavra de muitos que pregam de uma outra forma, ou querem ensinar de uma outra forma. Se você abandonar o Senhor, Ele vai te deixar, está escrito aqui. Não, mas Deus, muitos já disseram, isso é uma má interpretação muitas vezes da Bíblia, assim, mesmo que nós o esquecemos, Ele não esquece de nós. Não, Deus, Ele não invade espaço, porque Deus é educação, é moral, é respeito, Deus é tudo isso, Deus é amor, Ele é tudo isso aí, né? Então, Ele não vai invadir um espaço onde estiver alojado um adversário. Então,
Ele vai estar com você se você estiver com ele. Se você o buscar, você vai o encontrar. Você vai encontrá-lo. Pode ter certeza disso. Mas se você o deixar e seguir a outro Deus, você vai abandonar e ele também automaticamente não vai se intrometer na tua vida. E aí é que acontece muitas vezes que quando se precisa da presença de Deus, ele está afastado. Por quê? Ele se afastou porque você optou por outro Deus. Ah, pastor, existe um Deus só. Isso é uma concordância, só que é uma concordância metafórica, porque isso não é verdade. Para nós existe só um Deus. Para quem é cristão, para aquele que crê em Deus, para nós existe somente um Deus. Mas para o mundo existem outros deuses, ou não? Claro que vocês sabem que existem tantos deuses. Uns servem a Maomé, outros servem... não vamos entrar em detalhes. Tem tantos outros deuses. E isso, diante de Deus, isso é uma prevaricação. Isso, diante de Deus, isso é pecado. Deus não aceita porque ele não divide espaço com ninguém. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Você não pode idolatrar a nada e a ninguém, a não ser a Deus. Deus, Pai, Criador do céu e da terra, e de tudo que nela há. Porém, para você chegar a ele, nós também já explicamos, precisamos passar pelo Filho chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque o momento em que ele deu sua vida por nós, que ele cumpriu a missão que o Pai tinha concedido a ele, confiada a ele, Deus Pai outorgou ao Filho todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra. Então, para nós chegarmos a Deus Pai, nós precisamos passar pelo Filho. E não tem nenhum outro homem, não tem outra mulher, não existe outro meio de nós chegarmos a Deus. Por isso fala aqui em idolatria. Muitos dizem assim, eu tenho lá na minha casa, eu tenho uma santa lá, mas eu não tenho idolatria, eu venero. Mas e qual é a diferença? Venerar ou idolatrar? É a mesma coisa, porque você vai olhar para aquela figura ali, vai confiar naquela figura, e isso é antibíblico, isso não fecha com a Bíblia, isso está proibido pela palavra de Deus. Então, eu sou obrigado a ensinar, como cantamos aqui, vai pregando meu pastor, sempre com a exortação, a doutrina do Senhor é para nossa salvação. Nós precisamos pensar que nós temos que buscar a salvação, nós somos pastor para isso, para buscar a salvação e ensinar as pessoas para que elas consigam a salvação, e elas não vão ter o álibi de dizer eu não sabia. Você não pode ter aqui, se nós formos seguir a leitura aqui, nós vamos ver aqui que mais tarde destruíram ali os altos, os bosques, tudo era como é nos dias de hoje, era naqueles dias, tinha reis que quando eles entravam, eles aboliam essa idolatria. E aí as nações prosperavam. O povo era próspero, o povo era abençoado. De repente vinha outro rei e começava de novo com idolatrias. Aí eles tinham lá os deuses deles, Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo. Enfim, são muitos os deuses que o mundo usa. Então, claro, quando se fala em Deus Pai, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, nós estamos falando de um Deus. Mas existem os outros deuses aos quais alguns servem. E eles se inclinam a eles, eles se ajoelham diante deles, eles pedem para eles, e sendo que não existe outro Deus. Existe Deus e Satanás. Existem dois caminhos, é um ou é o outro. E quer dizer, Deus, ele não vai invadir se você estiver na idolatria, se você estiver adorando, se você estiver ali se curvando, se você estiver ali fazendo, vamos dizer, orações ou rezas para determinados personagens que estão mortos. Ou será que ainda não houve esse entendimento por parte do povo nos dias de hoje? É um povo inteligente, um povo entendido, de que essas pessoas mortas, elas não têm condições de fazer nada. Seja ele o nome que tiver, seja ele o status que ele teve quando estava em vida, a posição que exercia quando em vida,
nenhum não tem esse poder, porque está morto e só vai ressuscitar naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, então, onde ressuscitarão os mortos, então eles também ressuscitarão naquele dia. Mas, enquanto isso, eles estão dormindo no Senhor, esperando pela ressurreição. Aqueles que morreram crendo na ressurreição. E se morreram crendo na ressurreição, certamente morreram crendo que na ideologia e na doutrina de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, para que fique bem claro, estava falando aqui das Sagradas Escrituras, né, do Antigo Testamento. Então, quando Deus aqui nos fala nessa questão, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, aí ele segue no 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. E, consequentemente, estavam sem a lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, que eu falei dos reis, quando aparecia um rei que era um rei que fazia as coisas certas, seguia os caminhos de Davi e outros aí, que eram tementes a Deus, então, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus Israel, e o buscavam, o achavam. Cada vez que chegavam, se arrependiam, eles encontravam a Deus. Então, quem sabe se não está na hora, quem sabe de nós repensarmos. O que nós temos dentro de casa? O que enfeita as paredes da nossa casa? O que nós temos nos nossos veículos? O que nós temos, até mesmo na nossa roupa? O que nós propagandeamos? Será que não é uma idolatria? Tem gente que idolatra até criminosos do passado, né? Usa camisetas, roupas, né? Que realmente é contraditória a palavra de Deus, totalmente contrário do que a palavra nos ensina. Então ele diz assim no 4, mas quando na sua angústia se convertia o Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava, e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. É o que acontece hoje, né? Hoje acontecem muitas perturbações em nosso país, na nossa nação. Por que o povo está perturbado desse jeito? Por que o povo só procura... o povo não procura se unir em torno de um bem comum. É cada um defendendo o seu lado, a sua ideologia. Então, não existe um meio termo, como eu já disse antes. Ou é ou não é. Então, quando você se depara com a situação que nós vivemos hoje no nosso país, ou tem um lado ou tem outro lado. Não tem nada dessa de eu estou no meio, eu sou centro, eu sou isso. Isso é mentira, isso é tudo mentira. E ai daqueles que pregam isso, porque eles vão prestar conta disso. Eles têm que tomar uma decisão, né? Porque os indecisos, esses muros, eu sempre digo assim, o muro pertence a Satanás. Porque essa história de, ou você é de um lado ou você é de outro lado. Quem está em cima está na dúvida. Na dúvida, já sabe, né? Então, melhor, opte por um lado. Opte por aquele lado que está com a verdade, que está com a razão, que defende as coisas de Deus, que defende a vida, defende a família, que defende a tua saúde, que defende, enfim, tudo que é consonante com a Bíblia. Tudo que está em acordo com a Bíblia. Você deve optar por esse lado. E não optar por o lado que é contrário, que é adverso. Porque você um dia terá que prestar contas. E ela talvez poderá ser tarde. Muito bem, mas nós vamos para o Evangelho. Eu prometi que nós passaríamos também para o Evangelho, para termos, né, aqui alguns argumentos baseados naquilo que nós falamos lá, ou para nós reforçarmos aqui, né? Vamos agregar alguma coisa aqui do Evangelho. Então, nós temos aqui em Mateus 24, a partir do versículo
22, 24 e 22, vamos pegar do 22, diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quais os dias? Os dias que nós sempre falamos aqui, que é da grande tribulação. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Queridos e amados, nós temos que pensar nisso também. E meditar também. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos ter conhecimento o que Deus deixou para nós e o que Jesus deixou para nós. Nós falamos lá o que Deus falou. Aqui nós estamos falando o que Jesus falou. Não seria Deus também? Então aqui no Evangelho, aqui já é uma fala do próprio Jesus. Lá era Deus falando para os profetas, e os profetas entregavam então a mensagem sobre aquilo que Deus queria ou esperava do ser humano, esperava de nós. Aqui, Jesus está falando, e ele está sendo bem sucinto e objetivo, quando ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tá? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados, quer dizer, por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar essa tribulação. Uma tribulação normal, nós passamos. Uma pequena tribulação é quando nós estamos vivendo nos dias de hoje, que chegou um determinado momento que fomos proibidos de nos reunirmos na casa de Deus, no templo, para fazermos os cultos rotineiros. Isso é uma pequena tribulação. E me assusta porque muitos se renderam de tal forma e tão facilmente. E eu quero dizer que parece que o teste do anticristo, ele deu muito certo. O teste que ele fez, ele deu muito certo. Ele viu como é fácil manipular alguns crentes, entre aspas, né? Que a gente diz, alguns pregadores, alguns que se dizem ser cristãos. Como é fácil manipular. Eles obedecem tipo, né, aquele cordeirinho, né, encabrestado. Porque é lógico que nós vamos respeitar as leis das autoridades. Mas nem tudo nós podemos fazer como eles querem ou mandam que nós façamos. Tem coisas que nós não vamos admitir. Porque esses mesmos que aceitam tão facilmente o cabresto, esses são os primeiros que vão estar daqui um tempo realizando matrimônios homoafetivos. São os mesmos que vão concordar que sim, que o aborto é lícito. São os mesmos que vão concordar, sim, nós temos que formar uma pátria grande. Por quê? Porque foram os mesmos que agora, esses dias, estavam comemorando o famoso Dia das Mulheres, sem conhecer a história real do Dia das Mulheres. Então o povo, ele busca lá no mundo as informações, ao invés de buscar no pastor. Ou pior é quando às vezes o próprio pastor não sabe, não conhece. E quando não tem esse entendimento, quando não tem alguém que explique, quando não tem alguém que ensine, o nosso dever ensinar é pastorear. Então essas pessoas, elas vão ao encontro daquilo que o mundo ensina. Se a rádio ensina de uma forma, o mundo, a TV ensina de uma forma, então cada um acredita em alguma coisa. E cada um acredita no que quiser também. Essa que é a grande verdade. Né? Quem quiser acreditar,
o que muitas vezes nós não acreditamos, que acredite, mas um dia prestará contas. Tem gente que acredita, sim, que existe o aquecimento global. Eu não acredito, porque eu me oriento pela palavra de Deus. Tem gente que acredita que o homem foi à Lua. Eu não acredito. Tem gente que acredita, sim, que o carnaval é algo interessante. Eu não acredito, porque eu sei que é uma abominação diante de Deus. Tem gente que acredita que se possa formar uma família com 2 pessoas do mesmo sexo. Eu não, eu vou pela palavra de Deus, porque me explica lá em Gênesis que todo casal, todo matrimônio, ele deve ser formado por um macho e uma fêmea, para que eles vão e se reproduzam, que eles vão lá e realmente vão expandir a humanidade. Tem gente que acredita que o homem veio do macaco. Eu não acredito, porque Deus disse que eu sou a imagem e semelhança dele. Não quero cometer esse pecado, essa blasfêmia de dizer que Deus é macaco. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou um filho de Deus, jamais vou admitir isso. Tem gente que acredita que existia dinossauro, eu não acredito. Por quê? Porque a Bíblia não me dá nenhuma orientação a respeito disso. Não me dá nenhuma pista a respeito disso. E a Bíblia foi inspirada, escrita pelo Espírito Santo. Se isso existisse há 5, 6, 10 milhões de anos atrás, Deus não saberia? Nós temos que escolher se nós acreditamos em Deus ou não. Nós temos que estar cientes em que nós estamos acreditando, meu irmão. Nós precisamos começar a tomar pé do que nós estamos fazendo. Não adianta, não existe o meio cristão. Não existe 50% cristão e 50% mundano. Você é do mundo, acredita nas coisas do mundo. Se você é cristão, você vai acreditar nas coisas de Cristo ou as coisas de Deus. Então, nós precisamos nos decidir se nós somos cristãos ou nós somos mundanos. E para nós encontrarmos a salvação, nós vamos ter que ser cristãos. Caso contrário, não vamos ser salvos. Caso contrário, não vamos herdar o reino de Deus. Não vamos herdar a vida eterna. Então, essa decisão de você saber de que lado você vai ficar. Você acredita no bom samaritano? Eu não. Por quê? Porque tem muitos bons samaritanos, e eu não estou falando daquele da Bíblia, que ele era um bom samaritano. Porque Jesus disse, agora existem aqui, ao nosso redor, os bons samaritanos, sempre com interesses próprios. O cara faz um ato de bom samaritano, escreve aí, dali 2 anos, daqui 4 anos, ele é candidato a alguma coisa. E daí? É bom samaritano? Ou é interesseiro? Tem interesses por trás? Então nós precisamos cuidar muito do que nós queremos, e o que nós buscamos, e o que nós aprendemos. O que os nossos líderes espirituais estão nos ensinando na igreja. Aliás, nós estamos com bastantes problemas, justamente por isso. Porque no passado, volto a repetir, muitos pregadores se escondiam atrás do púlpito, como ainda se escondem nos dias de hoje, defendendo sua prebenda. Como tem muitos se escondendo atrás de uma máscara hoje para pregar a palavra de Deus. Ninguém aqui está duvidando da doença, essa doença perniciosa que existe aí, ela existe. Mas aí, entre ela existir e ser perigosa, há uma grande diferença para você, sendo imagem e semelhança de Deus, ir para trás de um púlpito, pregar a palavra de Deus, de máscara. Que é isso? Onde está a tua fé, meu irmão? Aí é muito diferente.
Devemos respeitar, sim, onde há aglomerações de pessoas, quando estamos muito próximos, mas alguém vai invadir o púlpito, alguém vai chegar a meio metro de distância de você quando você está no púlpito, para andar, ou isso é muitas vezes para se exibir, para mostrar, querer se aparecer de uma forma ou de outra, dizer, não, eu estou do lado desse, de A, B ou C. Não, eu só estou falando aqui que nós precisamos ter uma convicção na nossa vida, a quem nós servimos. Estou dizendo que existe, nós todos sabemos que existe, perdemos pessoas muito próximas de nós com essa doença, mas aí há uma diferença, a doença existe, devemos nos cuidar, sim, há aglomerações para que você não pegue partículas, vamos lá dizer, de uma outra pessoa, que ela possa transmitir para você, mas aí tem uma grande diferença para você ver até onde chega o conhecimento, e até onde vai a fé, e até onde há uma responsabilidade, até onde nós vamos continuar sendo imagem e semelhança de Deus. Aí o pastor vai lá e prega que fulano vestiu uma roupa indecente, porque isso é pecado. Imagina se Jesus voltar nesse momento, e aí? E se Jesus voltar no momento em que você está com a máscara, pregando a palavra dele, ou louvando o seu nome? Eu te pergunto, tem coisas assim que muitas vezes nós precisamos parar para analisar o que o povo está pensando e o que o povo está aprendendo e o que o povo está buscando da palavra para querer ensinar as suas ovelhas. Isso é bastante complicado, é bastante triste isso. Então ele diz, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Não sei se vocês têm escutado, têm visto, alguém falou, as aparições que estão aparecendo, de gente que está vendo imagens no céu. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é a denominação que você está servindo? Ou que você está seguindo para que te ensine esse tipo de coisa? Ensinando asneiras, ensinando coisas contraditórias à palavra de Jesus Cristo. O que Jesus falou? Geração perversa, ou geração maligna, espera um sinal, quer um sinal, não vos será dado outro sinal. Não vai ter sinal. Sinal é a palavra de Deus. Ora, começar a refletir imagens no céu, você não sabe, você não estudou, você não pesquisou, você não sabe por quem está sendo feito isso? Então, te oriento, te aconselho a procurar um pastor que pregue a palavra de Deus e te ensine as coisas espirituais em detrimento das coisas mundanas, para que você comece a se orientar e ter essa orientação e buscar o conhecimento e parar de praticar atos abomináveis diante de Deus ou ser conivente com atos abomináveis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. É aquela história, né? Aí o cara vem, profetiza isso, profetiza aquilo, faz tal sinal, faz tal... Poxa, mas aquele cara sim, aquele é de Deus, porque ele me disse isso, e deu... É assim mesmo. E os videntes, não existe isso? A cartomante te diz também? E aí? Aí você acha que está certo? Porque existem, sim, os falsos profetas. E eles vão profetizar. E tem coisas que, pela permissão de Deus, vão acontecer. Porque esses falsos, diz aqui, que farão sinais prodígios. Farão tão grandes sinais, ainda diz a palavra aqui, Jesus falando isso, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E quantos escolhidos estão sendo enganados?
nisto a palavra já está se cumprindo. Quantos ensinadores estão sendo enganados? Estão seguindo. Não, mas fulano me falou assim, assim, e tá certinho. O cara é um profeta de Deus. Será? Está de acordo com a palavra de Deus? Ele está ensinando o Evangelho de Cristo? Ou ele está ensinando que pode matar um bebê no ventre da mãe? Ele está ensinando que, não, nós precisamos formar uma pátria grande para formarmos aqui um socialismo, um comunismo, e aí todo mundo vai ser igual? Até quando? Até que termine o dinheiro daqueles que têm mais poder. E quando terminar o dinheiro daqueles que têm mais poder, daí a fome aperta. Estão ensinando o Evangelho correto? Ele pode até profetizar algo da tua vida, dar o número da tua casa, dar o teu nome, o nome do cachorro. Mas e ele é um servo que está pregando pela palavra de Deus, está ensinando pela palavra de Deus? Ou ele pega um versículozinho da palavra de Deus lá e pá! E dele profetada. Eu não estou dizendo aqui que não existe profecias, existe, mas precisa se consultar para ver quem este pregador realmente representa, quem ele está anunciando, qual o evangelho que ele anuncia, qual a doutrina que ele prega e qual a ideologia que ele prega. Aí vem outro e diz: mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, então quer dizer que não tem problema. Separa hoje, casa mês que vem, se junta de novo mês que vem, daqui meio ano. Me mostre pela palavra de Deus quando aqui Deus autorizou isso. Isso não existe. Não existe essa questão matrimonial de contrato, como se fosse um contrato de negócio. Vamos ver se dá certo. Não, a gente não vai nem ir no cartório, porque nós vamos experimentar. Experimentar, se experimenta cavalo. Hoje em dia quase não se usam mais os cavalos, mas a gente já usou quando era mais criança, já viu como é que se negociava o cavalo, como é que se experimentava o cavalo, se experimentava o boi, se ia lá olhar quando se tirava o leite da vaca. Isso sim se experimenta, ver se vão comprar ou não, porque afinal é um animal, né? Agora, pessoas, experimentar, se unir, gerar filhos, e depois, se não dá certo, não vai cada um para o seu lado, aí pronto, não deu certo. Pense antes, para depois não dizer, não deu certo. Divórcio não foi permitido por Deus. O próprio apóstolo Paulo disse, não. Jesus falou, não, isso não é que foi permitido por Deus. Mas pela loucura dos homens, né, então, se concedeu a carta de divórcio, mas nunca se concedeu um segundo casamento. Da onde? Aí ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quantos estão sendo escolhidos? Aliás, tem até pregadores, né? De segundo, terceiro casamento aí, pregando a palavra de Deus. Não sei, né? Não vou eu julgar, a palavra está aí para julgar. Eu que, de minha parte, que Deus tenha misericórdia, que abençoe e que faça com que a alma se converta. Eis que eu vou tenho predito, falou Jesus. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. Diz o quê? A vinda do Filho do Homem, ela será
momentânea. Ela será num piscar de olhos. O que o povo precisa fazer é estar preparado, porque Cristo não estipulou datas. E como eu disse, nem sinais. O único sinal que ele nos deixa é através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, através do Evangelho, dizendo que ele voltaria para buscar a igreja. A igreja que somos nós. Aqueles que servem a um Senhor, a um só Deus. Aqueles que acreditam nas coisas espirituais e não nas coisas do mundo. Que acreditam naquilo que provém da palavra de Deus, que o pastor ensina, mas desde que seja da palavra de Deus, e não aquilo que a mídia ensina. Aquilo que os homens ensinam a bel prazer, iludindo, persuadindo, e muitas vezes amedrontando, colocando medo, e fazendo com que as pessoas acabam sendo encabrestadas, né? Com a rédeazinha, né? Você está no cabresto aqui. E assim essas pessoas seguem aos seus ídolos maiores, que nós denominamos como principados e potestades, que a Bíblia assim denomina. Nós não falo, estou falando que em consonância com a Bíblia. Então, o que nós denominamos os principados e as potestades são o que o povo hoje está seguindo, ao invés de buscar esse conhecimento na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é fidedigna, ela é incontestável. Nós precisamos obedecê-la. E se nós obedecê-la, nós estamos buscando ao Senhor e o acharemos. E se nós o acharmos, Ele nos ouvirá, e Ele nos atenderá, e Ele nos abençoará. Mas se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar. Vou repetir, porque Ele não invade. Você quer servir a outro Senhor? Então a escolha é sua. Mas eu quero particularmente, como meu irmão, como imagem e semelhança de Deus, que você opte em servir ao Senhor Deus, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não servir a outros deuses, a outros senhores. Que você possa servir aquele que te dá a vida, aquele que te dá a saúde, aquele que quer te dar algo muito maior, a vida eterna, a salvação, mas Ele também quer te dar enquanto você estiver aqui na terra. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar aquilo que ninguém pode te dar. Mesmo que você muitas vezes pense, não, mas eu não posso, eu sou pequeno. Não, não é o tamanho que importa para Deus. Olha como é que foi a escolha dos filhos de Jessé. Quantos apareceram lá? Possantes, grandões, fortes, musculosos. Quem que ele escolheu? Ele escolheu um mais pequenininho, o mais fraquinho. Escolheu a Davi. Gideão disse, ele era um dos mais pobres daquelas famílias ali. Quem que ele escolheu? Escolheu o mais pobre. É você que vai ajudar o meu povo. Deus escolheu Moisés. Moisés disse, eu sou pesado de língua. E o rei não vai me escutar, não, então para aí. Eu vou providenciar uma língua para ti. Tu pega teu irmão Arão lá, que ele vai falar por ti. Então, não pense que você é menos que alguém. Não pense que você é menor, porque você é pobre, porque você é fraco, por isso, por aquilo. Não. Para Deus isso não faz diferença nenhuma. Eu não estou dizendo que se você possui posses, que você também não possa ser um escolhido de Deus. Pode sim. E como é bom que tenha pessoas com posses, que possam ajudar na obra do Senhor. Também cantamos hoje, vai missionário. Ajude aquele que está fazendo a obra de Deus.
Eu não estou pedindo para nós aqui. Não. Eu estou pedindo para aquele que faz a obra de Deus. Que sabe, você tem um pastor próximo de você, mas primeiro você repare como ele está pregando, o que ele está pregando, se ele está ensinando. Ou ele segue ensinando o modernismo, ele segue ensinando a teoria da evolução, aquilo que eu já falei hoje, tudo aquilo, as coisas que abominam a Deus. Ou ele é conivente com isso porque ele nem fala nisso, ele prefere falar sobre os milagres de Jesus. Como é bom falar dos milagres de Jesus, eu gostaria de falar dos milagres de Jesus. Não, mas eu sinto que eu tenho que falar algo que os outros não estão falando, que estão negligenciando, que estão se escondendo, estão se acovardando. Porque os tímidos e os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Então, preste bem atenção, faça aquilo. Se você não tem o dom de pregar, você não canta, você não toca um instrumento, você não tem como evangelizar, você não tem como fazer, mas você pode ajudar financeiramente, de uma forma, de outra, para que esse evangelho possa se expandir. Você pode, eu não tenho dinheiro, mas você tem um Face, lá, você tem um notebook, ou você tem um telefone e você tem um Face. Você pode compartilhar o vídeo. Isso é ajudar a fazer a obra de Deus. Você pode entrar no YouTube e você pode compartilhar o vídeo. Isso é ajudar na obra de Deus. Se você acredita no que eu estou falando, e acima de tudo você precisa acreditar na Bíblia, porque eu falo só o que está de acordo com a Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você acredita na palavra de Deus, faça isso. Se você não tem... Foi o que nós cantamos ali, né? Assim, momentaneamente, a gente não lembra muitas vezes a letra. Se você não louva, canta, não tem dom para pregar, comece a pensar agora como você vai nos ajudar. Tá? Como é que você pode nos ajudar? Ajude aquele que está pregando a palavra. Amém? E aí você vai ajudar a expandir o evangelho do Senhor. Fazer com que mais pessoas cheguem ao conhecimento, para que mais pessoas alcancem a salvação. Amém? E vamos, aos poucos, sermos aqueles remanescentes que querem ser o sal da terra, que incomodamos os outros com a verdade, ser a luz do mundo, que nós ofuscamos seus olhos, porque nós precisamos brilhar. Brilhar com a mensagem verídica, a mensagem da palavra de Deus para a conversão das almas. Levar a palavra para aqueles que estão desanimados, para que creiam, para que haja ânimo, para que eles realmente tenham uma esperança na vida deles e que sejam prósperos na vida espiritual e também na vida material, porque Deus gosta de abençoar os filhos. Qual é o pai que não gosta de abençoar seu filho? Qual é o pai que não quer ver seu filho muito bem sucedido? O Pai Celestial também, ele quer nos ver bem sucedidos. Mas às vezes nós nos apegamos a essas coisas que eu citei antes. Parecem coisas assim, pastor não acredita nisso, não acredita no aquecimento global, o pastor não acredita no fim da água doce, o pastor não acredita nisso, não acredita. Não, porque é contraditória a palavra de Deus. Se for contraditório, eu não acredito, pronto. E ninguém vai fazer eu mudar de ideia. Não há ciência, porque Deus permite a ciência até onde Ele acha que deve ir. Até onde ela ajuda a humanidade. Mas quando começa a prejudicar demais, Deus também dá um cortezinho. Então a ciência, ela tem os homens, eles têm a permissão de Deus para agir. Mas tudo, como eu já disse, com a permissão de Deus. Então que Deus te abençoe. Abra tua mente para que você aceite a palavra de Deus e aceite o Senhor Jesus
como o Senhor da sua vida. Tá? Entre em contato conosco. Estou te esperando. Tá? Nosso endereço é Rua José Bonifácio, número 1850. Aqui é Bairro Glória, Vila Balneária, cidade de Santa Rosa, onde nós temos a nossa igreja, o nosso templo. A gente costumeiramente fala que não deveria nem de falar. Não é uma igreja, é um templo. Igreja são aqueles convertidos e salvos em Cristo Jesus. Aqui nós temos um templo onde nós nos encontramos na casa de Deus. E também moramos aqui pertinho. E temos as nossas lives de quarta-feira, com culto de estudo, e temos nossas lives de domingo, com culto público da casa de Deus. E então você é nosso convidado a nos prestigiar, compartilhar as nossas lives no Facebook, também no YouTube. Pastor Ivo Link, e você vai encontrar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Ainda vamos estar rodando um hino se você quiser ouvir. Então, fique convidado de nossa parte a ouvir esse hino. Aleluia. Glória a Deus. Até domingo, se puder nos assistir. E se não der no domingo, até quarta-feira. É verdade.